Bom dia. Hoje, dia 6 de abril de 2022, estamos aqui para mais uma sessão de seminários com 3 convidados de peso, a Marisol Mandarino, o Wagner Pereira de Mendonça e o Rodrigo Alves de Almeida, que vão falar os 3 nessa manhã de hoje. A sessão vai estar dividida em 2 partes, como sempre, né? Das 8 às 10 a gente vai tratar da temática da tradução e da interpretação pública com a nossa querida Marisol. Então, eu vou apresentar a nossa querida Marisol, que não precisa de apresentação, mas, enfim, a Marisol Mandarino é tradutora técnica há 35 anos e tradutora e intérprete pública habilitada em inglês e espanhol desde 2009. Ela atua como secretária da ATP Minas, que é a Associação de Tradutores Públicos de Minas Gerais, e faz parte do quadro de associados do SINTRA, né, que é o nosso Sindicato Nacional dos Tradutores. Ela cursou licenciatura em português e inglês pela UFRJ, fez uma especialização em tradução em inglês pela PUC-Rio e 2 pós-graduações, tradução e interpretação de espanhol-português pela extinta Universidade Gama Filho, com passagem pelas cabines de interpretação em inglês e espanhol da Universidade de Salamanca. Desde 2016, tem se dedicado ao estudo da legislação da apóstille, ministra diversos cursos online para tradutores públicos e tradutores em geral, pela Universos Traduções, e desde 2009 defende a adoção da certificação digital nas traduções públicas. Ela também criou o primeiro canal do YouTube sobre traduções juramentadas, intitulado Tradução Juramentada Viabilizando Sonhos. É também idealizadora do Museu Virtual da Tradução Pública Brasileira, que visa registrar a história da tradução pública no Brasil, e criou o projeto Interprete Vol, voltado para a interpretação comunitária emergencial via WhatsApp durante a pandemia. É também palestrante nacional e internacional. Marisol, agradecendo mais uma vez a tua presença e a tua parceria de sempre, você tem feito uma diferença grande no nosso curso. Eu passo a palavra a você e sinta-se abraçada por todas e todos. Obrigada, Sabine. Obrigada também a Jaqueline pelo apoio de vocês duas e também do Dr. Paulo pela presença aqui hoje, sempre prestigiando os eventos da interpretação forense, e já acompanho vocês todos desde aquele evento lá na Avenida Paulista, quando eu me despenquei num ônibus noturno de Juiz de Fora lá para São Paulo, e foi ótimo, foi muito bom. Tenho aprendido muito com vocês, tá? Então, eu vou passar aqui a apresentação, porque então deixo aqui essa marca aqui em tempos de revolt, que realmente vocês vão ver que a discussão vai esquentar. Coloco aqui, então, a minha apresentação, a minha ressalva de conflito de interesses, porque não tem como não notar que eu estou num curso de interpretação forense e que eu sou tradutora pública, empresária e secretária da TP Minas, e ainda por cima da ATP Minas, que faz parte do Grupo Juramentados Unidos, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um grupo que congrega as 9 ATPs que existem no Brasil. ATP é uma sigla que a gente usa para a Associação de Tradutores Públicos, né? Então, esse grupo existe até uma página no Facebook, com toda a trajetória desde 2016, que vocês vão ver que tem sido bem complicada. Tá? Então, essa palestra reflete apenas a minha opinião pessoal, mas seu conteúdo está baseado na legislação vigente e em outras fontes confiáveis. A importância de usar os termos corretos, né? Primeiro, comunicar a ideia correta, demonstrar que a pessoa conhece bem o assunto, ser respeitado pelos seus pares e identificar também as falácias que certas pessoas empregam. Então, na terminologia quando a pessoa fala sobre a tradução pública, muitas vezes identifica algumas coisas que, nossa, mas como é que ele pode dizer isso, né? Vocês vão ver aqui mais para frente. Vou explicar aqui também, brevemente, os tipos de traduções. Então, a tradução juramentada ou pública é a mesma coisa, esse é o termo técnico que está na legislação, mas muitas vezes na legislação a gente também vê juramentada.
apesar de a gente não fazer nenhum juramento no sentido de alguém ir lá e juramentar a tradução para a gente, como é em outros países. Por exemplo, na Espanha, se a tradução pública precisar ser apostilada, ela precisa antes passar pelo tabelião público, e ele é que confere fé pública. Então, nessa hora, ele estaria juramentando, tá? E isso a gente repara numa confusão que muitos usuários da tradução pública vêm pedir para a gente juramentar a tradução. Às vezes, eles vêm com a tradução pronta para a gente só juramentar, só assinar o que é ilegal. Mas, às vezes, eles estão querendo só dizer, faça uma tradução juramentada, por favor, né? Então, fica essa confusão aqui. O antônimo, o contrário, aqui no Brasil seria a tradução livre, que eu prefiro chamar de não juramentada, porque nenhuma tradução é livre, eu não faço o que eu quero na minha tradução. Eu tenho determinadas regras para que ela não seja considerada uma tradução errada, né? Então, eu prefiro a terminologia tradução não juramentada, mas não tem base nenhum escrito, nenhum artigo acadêmico, até onde eu sei, né? É uma preferência minha, certo? E aí temos o terceiro conceito, a tradução certificada. A tradução certificada também é um termo que causa muita confusão. E aí eu fui pesquisar na página da ATA, porque esse aqui é um termo que não faz parte originalmente da história da nossa tradução no Brasil, mas ela tem um conceito que veio importado dos Estados Unidos, e a gente tem que entender isso, porque Estados Unidos é um país com outro tipo de ordenamento jurídico. Então, algumas coisas que a gente fala aqui não vão combinar muito bem com as que a gente fala aqui. Então, a gente tem que estar ciente disso para entender e identificar os dois momentos, os dois cenários. Tá? Dentro de tradução certificada, na minha pesquisa, e se alguém tiver alguma informação diferente, por favor, fale aí nos comentários ou no chat, ou como for. Dentro da minha pesquisa, lá na página da ATA, que é a American Translators Association, existem 3 níveis, três subtipos, né, de tradução certificada. A primeira, certificada pelo próprio tradutor. Eu posso, Marisol, eu como Marisol, não tradutora pública, eu, Marisol, tradutora não juramentada, posso certificar a minha própria tradução. Certifico que traduzi no melhor do meu conhecimento, ponto. Está certificada por mim. Pode ser certificada pela minha empresa, ou por uma empresa qualquer também, onde ela certifica ou de um tradutor dela, do quadro de funcionários dela, ou nem identifica o tradutor, ela certifica a tradução como sendo dela e que ela é uma empresa concentrada na área de traduções. E a terceira possibilidade é quando a tradução é emitida por um tradutor que foi certificado por uma entidade, que é o caso da ATA, que pode ser o caso da Abrates aqui também no Brasil. Então, essas traduções, elas são certificadas porque o tradutor foi um dia certificado, com a diferença de que esta pessoa aqui, ela passou por uma peneira, por um crivo. Então, de uma certa maneira, é um pouquinho melhor do que estes dois casos, porque aqui houve uma prova, mas ninguém passou uma prova na Universo Traduções e ninguém aplicou uma prova também nesse tradutor que se auto-certificou, tá? O outro conceito que eu queria falar para vocês, outros tipos de traduções, a tradução oficial, que no caso é sinônimo de tradução juramentada e de tradução pública no Brasil, mas é um termo muito usado em inglês, né, official translation, porque lá muitos países não conhecem o conceito de tradução pública, então eles acabam falando em inglês official translation, tá? O sworn translation não é um termo, até onde eu sei, um termo originariamente usado em inglês. Ele acabou sendo importado de outros países, e aí eu me refiro mais a Estados Unidos, né? Ele acabou sendo trazido de outros países, como Espanha, como Alemanha, como Países Baixos, né, que tem o conceito de tradução pública. Então, lá para eles seria a official translation, tá? E aí o Notarized Translation seria o único tipo que a tradução pública brasileira não atende. Então, quando alguém pedir Notarized Translation, o tradutor público não consegue atender nesse caso, porque ele
ele não pode, obviamente, ele não vai pegar um avião para ir lá na frente perante o notary public, o que seria o notário, que não tem muitos pontos em comum com o nosso tabelião, mas vamos dizer que seja um tabelião, né? Mas eu prefiro traduzir como notário, e ele você teria que ir à frente, perante lá o notary public, para poder assinar o documento na frente dele. Então, não também, esse aqui é o único caso que o tradutor público não conseguiria atender, porque ele não vai pegar um avião para isso, certo? Outros termos importantes dentro da tradução pública. O cidadão é a pessoa que nos procura para fazer uma tradução juramentada ou tradução pública. Por outro lado, se ele pedir uma tradução não juramentada, ele vai ser o cliente. Então, muitas vezes, o pessoal mistura os dois conceitos. Eu sei que esse aqui é um pouquinho mais difícil de introduzir na nossa prática diária, mas como eu preciso, às vezes, diferenciar um cenário do outro, porque cada um tem as suas, quer dizer, na tradução juramentada tem as suas regras, e aqui na iniciativa privada, né, eu posso, cada um vai fazer do seu trabalho o que quiser, então aqui eu chamo sempre de cliente e aqui eu chamo sempre de cidadão ou de usuário dos serviços de tradução pública, para manter essa diferença, porque aqui eu tenho regras rígidas para seguir, e aqui é livre mercado, certo? E muitas vezes o pessoal confunde. Aqui, um dos principais parezinhos, né, dicotômicos que a gente encontra e o pessoal também confunde. Pede o orçamento da tradução pública e me diz qual é o preço dessa tradução. Tá, está acostumado a um termo do livre mercado, né? Mas no nosso caso são os emolumentos, e eu não consigo deixar de cobrar os emolumentos da tabela de emolumentos da minha junta comercial. Ah, eu gosto da tabela, gosto mais da tabela de emolumentos de São Paulo porque teve reajuste. A minha de Minas está há 4 ou 5 anos quase congelada. Não interessa, eu tenho que seguir a do meu estado, né? Então, isso faz parte das regrinhas básicas, né, do ofício. Outro par importante é o logotipo com brasão de armas. Os dois não podem coexistir, tá? Então, uma tradução pública leva o brasão de armas. O tradutor público tem essa prerrogativa de incluir em todas as suas traduções o brasão de armas da República Federativa do Brasil, e para mim é um motivo de grande orgulho, tá? Agora, se for uma tradução não juramentada, eu posso colocar o meu logotipo. Agora, como tem muitas agências de tradução oferecendo o serviço que não lhe cabe, porque elas são da iniciativa privada e estão comercializando um documento público através da tradução pública, muitas acham que podem colocar seus logotipos, a lista de 10 filiais pelo Brasil afora, e, ao mesmo tempo, colocar o brasão de armas que veio na tradução que eles compraram de um tradutor público. Tá? Então, eu acho que isso aqui mereceria uma fiscalização, mas ninguém abraçou essa causa, não tem nenhuma legislação contra isso. Outros termos importantes, esse aqui eu vou deixar para a leitura de vocês, que não é muito importante agora, e outro importante é prova de credenciamento versus concurso público. É o concurso público, alguém está com o microfone aberto aí. É o concurso público que confere a fé pública ao tradutor, né? Então, ele passou num concurso público e ele vai receber vai receber a habilitação lá no dia da posse dele, e é isso que faz a diferença. A prova de credenciamento da ATA e da ABRATES é uma coisa para iniciativa privada, não serve para o mundo da administração pública. E aqui, a ATA e a ABRATES, vejam que aqui a prova é de tradução, aqui o concurso público é de tradução e interpretação. Aqui, então, de novo, a diferença entre público e privado, eu acho que seria basicamente isso que eu teria para dizer, que não se misturam logotipos e brasões, e que não cabe falar de reserva de mercado, mas essa vocês devem ter, quem acompanhou aí a nossa luta aí nas mídias sociais, vocês vão ver que foi uma coisa muito argumentada, né? Reserva de mercado. Mas como é reserva de mercado, se eu sou do universo do público, e mercado é um conceito do mundo privado, né? Então, não há reserva de mercado
quando você está na administração pública, quando você é um agente público, senão também os juízes, os promotores, os defensores, os policiais seriam também uma parte da reserva de mercado. Então, a gente tem que diferenciar muito bem isso, para não se complicar. E aqui, voltando para a primeira apresentação, já retomamos, então, essa parte de terminologia que foi enviada para vocês ontem, ou anteontem, já não sei, e seguimos aqui com a... O que acontece é que eu não vejo o título de cima, ele cobre, não é? Sabine, você ajuda? Como é que eu tiro a tela de cima para poder ver o título? O famoso contexto. Você pode puxar o... Ele fica cobrindo. Não, você está com a tela cheia ou a tela normal? Cheia, só se eu trabalhar assim, ó, assim. Não, mas na tua tela do Zoom, tá como no teu computador? Está cheia ou ela está diminuída, reduzida? Não, ela está cheia. Então, você pode botar aquele pontinho verde lá em cima para reduzi-la? Verde da esquerda? Pontinho verde. Você vai ter Bom, que passar eu vou seguir assim, se não atrapalhar vocês. Ó, deixa assim aumentada? Não, piora, né? Vou deixar assim, ó. Ou então eu tento por aqui e vou pela memória, ó. Acho que eu já sei mais ou menos ele de frente para trás. Seguimos aqui. Então, vocês estão vendo o título e eu não vou ter condição de ler o título, mas vocês sim. O mercado de traduções em geral, então, movimenta uma grana altíssima, tá? Só para vocês terem uma ideia, 58 bilhões de dólares previstos nas traduções em geral no mundo em 2022. Então, isso é muito dinheiro. E, obviamente, que a iniciativa privada está sabendo muito bem disso. Aqui estão representados os donos de agências de tradução, e é muito, muito dinheiro rolando aqui. Então, para vocês terem uma ideia, acabam de me convidar para um projeto de 5 milhões de palavras em 10 dias. Então, é claro que isso daí tem uma estrutura por trás, ninguém vai dizer que não tem uma estrutura, mas também tem um olhar muito atento para o que ocorre nos países que têm a tradução pública, porque, apesar deles serem da iniciativa privada, esse volume tão grande de traduções, ainda mais no Brasil, com 220 milhões de habitantes e consumidores em potencial, isso atiça a cobiça das agências de tradução mundo afora. Quando você vê que tem uma tradução pública que eles consideram uma reserva de mercado e não entendem que a nossa legislação é assim, né? E que tem uma história, tivemos uma história para chegar aqui, né? Até chegar aqui. Então, o Brasil tem o conceito de tradução pública, a Espanha também tem concurso de tradutores públicos, a Itália, de uma maneira um pouquinho diferente. Países Baixos têm tradutores e intérpretes públicos, Bélgica, Hungria, a lista é grande, tá? E com a globalização, essas agências de tradução multinacionais começaram a abrir, acho que há uns 15 ou 20 anos, eu diria mais ou menos, começaram a abrir escritórios pelo Brasil, né? E o que era uma agência de tradução lá fora passou a ser uma agência de tradução aqui. E isso ocasionou que elas começaram a fazer a captação, querer fazer a captação de tradução pública também, e não entenderam nunca que isso é um documento público, que não deveria ser mercantilizado. Tá? E aí começou a surgir o conflito público e privado, né? Então, o uso de brasão e logotipo, como eu expliquei na outra apresentação, do outro PPT que eu mostrei antes, e aí vem a falácia da reserva de mercado. E eles acham que nós tradutores públicos não somos capazes de, por exemplo, abraçar um projeto de 400 páginas, né? Por quê? Ah, vocês são uma pessoa só, é claro que eu tenho uma estrutura e eu tenho uma coisa... Gente, a gente é um tradutor só, mas com o certificado digital, aquele documento pode ser assinado por vários, né? Então, vamos colocar a mão na consciência que a tradução pública é para ser assinada pelo tradutor público e não mercantilizada por uma empresa.
Depois temos aqui as agências de tradução, por exemplo, outra interferência do mercado nisso, do mercado, ou seja, das agências, das empresas mesmo, elas ficam tentando te aliciar, ligam para os tradutores públicos todos, vamos fazer uma parceria? Nossa, não tem coisa mais comum aqui. Vamos fazer uma parceria, eu te pago 60% do valor da tradução. 60%. E aí eu entro em contradição com a minha legislação, que me fala que eu não posso conceder nenhum desconto. Outros, a gente aqui ouve falar, eu não ouvi essa proposta, mas a gente ouve falar que alguns tradutores públicos recebem realmente R$ 10 por uma folha com o introito da tradução já assinado. Né? Imagina, você assinar o documento na primeira página. Todo contrato, todo documento é assinado na última página, mas como eles querem colocar o trabalhinho dos escravinhos no final, fica essa confusão, né? Querem distorcer tudo. Mas acontece que ninguém fiscaliza isso. Então, a gente fica meio que vendido no cenário da tradução pública. E aqui é o dia a dia do tradutor e intérprete público. Vejam quantas forças agindo em cima dessa tradutorazinha ela é representando a grande maioria dos tradutores públicos no Brasil, que é público feminino, né? A grande maioria dos tradutores públicos, na realidade, de tradutoras públicas. E aqui seriam os empresários do ramo de traduções, aqui o governo, representado em Brasília, aqui eu coloquei Jusseng, mas, na realidade, representando todas as juntas comerciais, tá? E aqui o juiz, a pessoa do juiz ou da justiça, aqui em determinados níveis sim se aplica, em outros níveis não se aplica, tá? Vocês vão ver aqui em outros slides. E aí as falas que a gente vai ouvindo, essas pressões vão acontecendo, ela estava trabalhando, e vocês vão ver que daqui a pouco ela tem que parar de trabalhar, mas por que será? O seu decreto é muito antigo, dizem lá em Brasília. Ou então a agência diz, a tradução juramentada é uma reserva de mercado. A junta comercial vai dizer, nós fiscalizamos os tradutores públicos, as empresas não. Então, se elas estão anunciando o serviço de vocês, te vira aí, malandro, né? A nossa tabela é da justiça, não queriam pagar antes a tabela dos tradutores públicos, da junta comercial. Né? Outras falas muito comuns aqui, vejam que a tradutora parou de trabalhar. Ela tem que anunciar, ela tem que falar o que ela acha, ela tem que divulgar as informações corretas para destruir as falácias. Né? Não existe tradutor público em outros países, isso é uma mentira, eu escutei isso de um representante do governo em Brasília numa reunião. Não existe tradutor, isso aí é obsoleto, só tem isso no Brasil. Como assim? Dali a 1 mês e meio, justamente, eu ia fazer uma prova do concurso de tradutores públicos da Espanha, que eu sou brasileira espanhola, e podia fazer o concurso de lá. Então, como que não existe em outros países, gente? É muita desinformação. E a pessoa me respondeu, não, mas eu traduzi a página no Google. Pois é, você traduziu no Google e não entendeu o que estava lá. Você traduziu e não deu certo. Os tradutores juramentados são uma máfia, aí as empresas vão dizer, ou então a junta, na realidade, aqui a nossa legislação dizendo, não é possível dar descontos, mas aí o juiz, não, se você não aceitar a minha tabela e você não vier trabalhar, porque você não está aceitando a tabela da justiça, eu vou te dar a ordem de prisão. E muitos colegas tiveram que providenciar habeas corpus para não irem presos. Então, isso já é um pouco uma coisa do passado, essas notícias aqui de ir preso já é uma coisa assim que não se escuta tanto, mas está lá na história. Na história, e vários e-mails eu tenho para comprovar, e mensagens no Facebook, era uma coisa relativamente comum. Aqui um pouco do histórico de algumas definições do que é o tradutor e intérprete público. Ele mudou de sigla, de nome, TIP agora, vocês vão me escutar um pouquinho falando em TEPIC em alguns momentos, porque é a força do hábito, muitos anos falando isso. Mas a nomenclatura foi alterada agora na Lei 14.195 do ano passado, de 2021. Ele, historicamente, é um ofício criado em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, e vejam aqui o nome do primeiro tradutor público no Brasil, na realidade, intérprete público, que era a pessoa que tinha que entrar
que tinha que entrar nos navios que chegavam, né? Porque chegavam as mercadorias, todo mundo no navio falando inglês e aqui todo mundo falando português. Essa informação eu até peguei do livro aqui da Fantástica História, ainda não contada, da tradução do Brasil, da colega Damiana e das colegas Damiana e Andréia. Muito interessante. Outra definição, o agente é um agente auxiliar da justiça. O tradutor público é um agente auxiliar da justiça. Ele não é um perito. E temos aí um outro slide para explicar um pouquinho melhor isso. Ele é um profissional autônomo com ofício personalíssimo. O que significa esse personalíssimo, esse superlativo lindo, maravilhoso aqui? E significa que nenhum tradutor público pode terceirizar as traduções que assumir. Então, se eu falei que eu vou fazer uma tradução, me comprometi com aquele cidadão, aquele documento não pode ser repassado para outro tradutor. É comum? É. Se souberem de alguém fazendo isso, denunciem. Denunciar sem provas não dá. Então, denunciem para a junta comercial com provas. Tá? A junta comercial do tradutor público e não a do seu estado. O tradutor público, ele tem fé pública outorgada pelo Estado, e isso está representado nas duas palavrinhas mágicas, dou fé, que vem lá ao final da tradução. Se alguma tradução pública não tiver isso, ela não tem fé pública. Ela tem que ser refeita, tem que ser questionada, e pode até ser uma tradução pública falsa, tá? Em decorrência do concurso público. É o concurso público que permite ao tradutor público conferir fé pública ao documento, tá? E esse é o diferencial de um tradutor não juramentado para um tradutor juramentado. Ele é um profissional concursado, mas ele não é funcionário público, nem tem salário, nem férias remuneradas, nem 13º, nem nada. E até bem pouquíssimo tempo, ele, para sair de licença, ele tinha que pagar uma taxa, e para voltar da licença, ele tinha que pagar outra taxa. Com a lei nova, parece que isso acabou. Vamos ver. É uma autoridade que emite documentos públicos que podem ser apostilados. Então, muitas vezes a gente vai levar o documento original para um país signatário da Convenção de Haia, e aquele documento original tem que ser apostilado. Pois bem, a tradução pública, se ela for um conceito conhecido lá no país de destino, também precisará ser apostilada. Tá? Então, fica aí a informação. Teria que checar qual é o país de destino. Em alguns casos, sim, por exemplo, Estados Unidos, não conhecem o conceito. Para lá, nenhuma tradução juramentada precisa ser apostilada. Seria de jogar dinheiro fora. Desempenha uma função pública de caráter privado, tá? Muitas vezes o pessoal não visualiza que aqui sim, aqui as duas realidades, os dois mundos se cruzam, mas nunca a ponto de misturar um brasão com um logotipo, certo? Ele registra suas traduções públicas em livros de traduções e é seu fiel depositário. Eu tenho que guardar por toda a minha vida, enquanto eu for tradutora pública, eu tenho que guardar os livros de tradução comigo. Como qualquer outro tradutor, ele não pode ser MEI. Ele emite RPA e paga GPS, tá? E agora, com a nova legislação, ele pode abrir uma sociedade unipessoal. Essa foi uma conquista dos Juramentados Unidos lá em Brasília, e foi argumentado que muitas empresas pedem a nota fiscal. Como emitir uma nota fiscal se você não tem empresa, né? Então, fica aqui a novidade. Nomeado e matriculado na junta comercial do seu estado e subordinado ao DREI. Então, hierarquicamente, é o tradutor público, acima dele, ele é fiscalizado pela junta comercial, e as juntas comerciais estão lá concentradas no DREI, tá? Algumas legislações nossas vêm do DREI. Responsável civil e criminalmente pelas TJs e VJs que assina. Gente, para quem não conhece o conceito, VJ é versão juramentada, TJ é tradução juramentada. Ele emite certidões de tradução pública fidedignas para documentos diversos, nos idiomas em que foi habilitado. TJ, VJ, e aqui com certificação digital. Então, a ETJ ou a EVJ. Quando for assinado com certificado digital, vocês vão ver uma página adicional, né, dependendo de como a pessoa for assinar, com o manifesto, né, com o manifesto da assinatura.
Ele faz interpretações simultâneas, consecutivas ou sussurradas em juízo. Alguns colegas se espantaram quando a gente falou que o tradutor público também é intérprete público. É porque a gente acaba resumindo que a sigla era muito grande, o nome era muito grande, tradutor público e intérprete comercial, e a gente resumia para tradutor público ou tradutor juramentado, tá? Mas a gente também faz interpretações. Eu mesma já atuei em vários casamentos, não tanto em juízo, não tanto não. Aqui não atuo em juízo, porque eu moro numa cidade menor, eu moro em Juiz de Fora, e aqui a movimentação nesse quesito é pequena, mas claro que muitos colegas tradutores públicos no Rio, e em São Paulo, principalmente, atuam aí nos fóruns. Ele mantém consigo os livros de tradução enquanto estiver com matrícula ativa. Agora faz também transcrições com fé pública de vídeos e áudios, também foi uma reivindicação do JU lá para a nova legislação. É um tradutor nomeado por uma junta comercial para um único ato, e o ADOC, né? É que eu estou sem o título, vocês desculpem. O tradutor ADOC, ele é um tradutor nomeado por uma junta comercial para um único ato, no caso de não haver nenhum tradutor público para aquele idioma no CNTPIC. O CNTPIC é o Cadastro Nacional de Tradutores e Intérpretes Públicos, tá? O ADOC, ele não pode ser listado na página da junta comercial, e ele não entra no CNTPIC, tá? Então, ele é, assim, a tradução dele tem até que ser acompanhada agora esqueci o nome do documento, da autorização da nomeação dele, e o cliente paga uma taxa pela nomeação na junta comercial e paga também a tradução ao tradutor ADOC. Aqui eu vou deixar para vocês lerem depois, o quesito é uma comparação de tradutor e intérprete público com perito, se não me engano, que eu não estou olhando ali o título. Não sei por que fica isso daqui, assim, atrapalhando. E é da colega Carolina Diniz, deixo aí para vocês lerem depois o texto. Deixo também aqui a tela de referência do TJMG, quando aparece cadastro de peritos, intérpretes e tradutores. Na realidade, aqui são os intérpretes e tradutores públicos, né? Mas não fica claro no título do cadastro, e lá para dentro eles vão pedir a matrícula. Então, os tradutores, intérpretes, leiloeiros deverão estar devidamente registrados e com situação regular na junta comercial. Aí sim a gente percebe que eles não aceitam intérpretes e tradutores não juramentados, tá? E eles colocam aqui a tabela, os honorários periciais, né, para o perito que estiver atuando naquela área, e aí eles tiraram o tradutor daqui, porque foi uma conquista da ATP aqui de Minas, que os tradutores públicos devem ser pagos pela tabela de emolumentos da junta comercial, porque senão eles estariam em desacordo com a legislação que diz para não conceder desconto, porque ela é bem inferior, certo? A de honorários da justiça é bem inferior à tabela dos tradutores públicos. Semelhanças. Semelhanças entre o registrador e o tradutor e intérprete público. Ambos emitem certidões, ambos registram esses documentos públicos em livros e ambos cobram pela tabela de emolumentos. O nosso ofício é muito, quer dizer, em alguns pontos é semelhante ao dos tabeliães e registradores. Aí entramos na Lei 14.195 e faço a ressalva aqui, um destaque: essa lei não alterou nenhuma das prerrogativas dos tradutores públicos já concursados. Então, tudo que eu criticar da lei, tudo que se critica da lei, aí não sou só eu criticando, tudo que se critica tem a ver com o daqui para frente, o Brasil. Quantas perdas ocorrerão? Não é uma coisa assim os tradutores públicos são os que estão chiando e estão reclamando porque eles sabem como era antes e como está a nova legislação. Então, a gente vê que há uma grande perda. E também a segunda ressalva é que ainda não foi regulamentada, então nada do que está aqui de novidade pode ser posto em prática porque ainda não foi regulamentado. Tá? Então, o ponto negativo principal é isso daqui: permite que profissionais com outros perfis passem a ser tradutores e intérpretes públicos também, junto com a gente, traduzindo junto com a gente, fazendo tudo igualzinho, sendo que sem concurso público de tradução e interpretação, sem passar por uma peneira, como a gente passou, onde a gente só teve
geralmente 5% dos candidatos são aprovados, que é uma prova bem difícil, vocês vão ver mais para frente. Agentes públicos agora podem ser tradutores e intérpretes públicos, os portadores de diploma de proficiência também, proficiência, cursinho, o meu filho com 17 anos que tem proficiency, também pode ser tradutor público junto comigo, estrangeiros com certificado de proficiência em português, né? E esse aqui é onde a gente mais critica. Aqui os pontos positivos, a transcrição com fé pública, a sociedade unipessoal que eu já mencionei, e aqui a inclusão de Libras na lista de idiomas. Esses dois eu tenho certeza que foram sugestões de juramentados unidos lá com o relator e com o pessoal que estava promovendo a legislação e os debates políticos lá no Congresso. Agora, Libras eu não tenho certeza, depois o pessoal de Libras pode me dizer se isso aqui foi trabalho do JU também, ou se é da comunidade de Libras, eu não tenho a mínima ideia, vocês me contribuam aí. As consequências, perdem os tradutores que aguardavam um concurso importante, né? E aqui vocês podem entender que o certificado de Cambridge, que é só um dos tipos, né, de certificados de proficiência de inglês, eu estou limitando em inglês Cambridge, ele tem aqui mais de 2,5 milhões de testes são realizados todos os anos, então abriram a porteira, gente. Quem esperava um concurso importante, ele continua previsto na legislação. Agora, vocês acham que alguém vai se dar trabalho numa junta comercial ou no DREI de fazer um concurso que demora o edital, fica 3 meses ali preparando, fora antes do edital, quantos meses de preparação, né? Porque não é uma prova qualquer, ela tem os seus detalhes, né? E depois a correção, e depois, por exemplo, o meu demorou quase 1 ano até habilitarem os novos tradutores públicos. Você acha que alguém vai ficar esperando 1 ano e meio, 2 anos, se é muito mais fácil abrir a porta e registrar os certificados de uma pessoa? Sinto muito, acho que esse concurso não tem grande chance de acontecer. Por isso que a gente está chiando, porque eu que esperei 22 anos pelo meu concurso, eu imagino a decepção que é alguém esperar pelo concurso e depois decidir que abriram a porteira para qualquer pessoa que tiver um certificado, e não se iludam. Se alguém entra com certificado, outros tantos milhões entrarão, né? Então, porque eles não vão poder dizer esse certificado serve ou aquele não serve. É um certificado de proficiência, né? Cambridge, temos os do IELTS, temos do TOEFL, vários. O pessoal do francês pode dizer os certificados que tem no idioma, os de espanhol também sabem, então aqui é uma avalanche de gente. Perde a sociedade, pois haverá uma avalanche de traduções públicas feitas por pessoas com certificados que não comprovaram habilidade de tradução e interpretação, né? E aqui eu deixo para vocês, para leitura, o parecer da professora Márcia Pietro Longo, onde ela diz que não tem condição de uma pessoa proficiente no idioma poder traduzir e interpretar, né? Então, deixo aí para vocês. Eu tenho o documento na íntegra, só coloquei aqui um trechinho. Perde o governo brasileiro, que vai receber e tramitar traduções públicas produzidas por pessoas que não comprovaram competência tradutória oral e escrita, né? E isso ficou bem patente na fala da senadora Simone Tebet durante a CPI da Covid, quando ela perguntou do meio do nada, gente, ninguém mandou ela falar isso dela, mas para isso existe a tradução juramentada dos documentos, não é? Porque estavam lá vários documentos adulterados, mexidos, que não batiam com a tradução e que não eram traduções públicas, era uma tradução feita lá no computador de alguém. Então, a gente eu prevejo um cenário caótico e sem segurança jurídica nos trâmites da administração pública no Brasil. Perdem os tradutores públicos também, já concursados de alguma maneira, porque apesar deles manterem as prerrogativas que já tinham, quando foram habilitados, a população não vai diferenciar o joio do trigo e criticará todos os tradutores públicos colocará todo mundo no mesmo balaio, né? Não vai ter jeito. Então, isso é desgastante. Eu posso afirmar para vocês que é muito desgastante a gente ser comparado com alguém que está fazendo uma prática
não recomendável, não ética, não profissional. Perdem os agentes públicos também, pois serão coagidos a realizar atividades que não estão previstas no seu cargo, mas que estão previstas nessa legislação aqui. E é um caráter assim de desvio de função gritante, e isso já está previsto na lei. Vejam lá no artigo 26, são atividades privativas do tradutor e intérprete público interpretar e verter verbalmente perante ente público a manifestação de pessoa que não domine a língua portuguesa. Se parasse aí, tudo bem. Mas se não houver agente público apto, ou seja, se houver um agente público apto, você não chama o tradutor e intérprete público que passou no concurso de provas de tradução e interpretação e você chama o agente público. Isso vai dar boa coisa? Eu acho que não, tá? E aqui a pergunta que não quer calar: por que não convocar o tradutor público, não é? E mais, há uma previsão no Código de Processo Penal, artigo 236. Eles não precisavam ter colocado essa excrescência aqui, era só ter lido o Código de Processo Penal. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, o que é uma coisa um pouco subjetiva, quem vai decidir se é necessário é o juiz, uma pessoa do direito, né? Não é uma pessoa da área de idiomas, não é um linguista, mas, pelo menos, estavam colocando primeiro o tradutor público, e na falta, uma pessoa idônea, que poderia ser até o agente público, na falta, mas não colocar primeiro o agente público e depois o tradutor público, né? É uma coisa assim que ninguém pode imaginar. Então, gente, se essa lei permitisse que outro agente público concursado, por exemplo, um promotor de justiça ou um juiz, pudesse ser substituído por um policial, o que vocês acham? Ia dar boa coisa isso? Ou ia ter muita gritaria? Não seria um absurdo? Então, a Lei 14.195 é um total desrespeito a toda a categoria de tradutores e intérpretes, né, e um perigo para a segurança jurídica do país. Não é só tradutor público reclamando, não, porque o tradutor público continua com as prerrogativas dele. O cenário é que vai ficar caótico para todos. Consequência também para a segurança jurídica, porque haverá muita facilidade para as quadrilhas internacionais de tráfico de drogas, armas, pessoas e órgãos terem os seus próprios tradutores. Não vai ser só gente de bem chegando com certificado, também os outros. Será uma multidão de novos tradutores, vai ser muito difícil ter o controle da situação. Hoje temos que apresentar os nossos livros de traduções lá na junta comercial todo ano. E amanhã, como será? Não vai ter registro, esse povo todo não vai registrar a tradução. É a tradução que se considera como se fosse a certificada, né? Vai ter o nome de outra coisa, mas não deixa de ser a certificada. Você mostrou um certificado, né? É um outro conceito de tradução certificada que a gente está inventando aqui, né? Entre aspas, claro. Me diga aí, eu estou em 40 minutos, Sabine, você quer que eu continue ou adianto lá para o último e digo tchau? Não, pode continuar mais uns 10 minutos. Tá bom. Como acontecia a convocação há alguns anos, né? O tradutor público recebia a visita do oficial de justiça, né? E o porteiro do prédio ficava estressado. Olha, dona Marisol, chegou aí o oficial de justiça. Eu falei, não tem problema não, já sei o que é. A visita do oficial de justiça com mandado de intimação de terceiros. O tradutor público apresentava o orçamento pela tabela da junta, tinha que ir lá no fórum ver o processo, pedir para ver o processo, e ele via quais eram as páginas, e ele tinha que descobrir da cabeça, né, perguntando a um e outro, porque nós não somos formados em direito necessariamente. Então, eu tinha que perguntar quais são as páginas. Me chamaram para traduzir, mas o quê? Né? O processo, assim, um calhamaço. E o TJ, apresentávamos o orçamento e o TJ só queria pagar pela tabela de honorários de peritos da justiça, quando não somos peritos, né? Nós somos tradutores públicos, agentes públicos. Quando o tradutor público se recusava a trabalhar como perito, alguns juízes mandavam prender. Mas hoje em dia está mais para esse quadro aqui. O tradutor público, principalmente eu estou falando da realidade TJ-MG, tá? Do TJs, porque no Rio acontece a mesma coisa, conversei com os colegas, São Paulo também. O tradutor público recebe a convocação por e-mail, apresenta orçamento e, graças à ação das associações, os tradutores públicos recebem pela tabela de emolumentos de suas juntas comerciais. Menos mal, já melhorou um pouco.
Mesmo assim, muitos TJs demoram meses e anos para pagar, ou seja, te prometem a tabela, mas depois não vão às vias de fato de pagamento, né? E, e com isso, muitos tradutores públicos acabam negando, né, e não aceitam novos trabalhos, porque tem gente, muitos colegas meus são os únicos que trabalham na casa, gente que realmente sustenta a família inteira. Se ele vai ficar aplicando o tempo dele em trabalho não remunerado, a família não come, então e as contas continuam chegando, então não tem como. Mas eu conto aqui o STJ, que é um caso de sucesso, né, também por intervenção aí do Grupo Juramentados Unidos, foi sugerido um credenciamento de tradutores públicos e o pagamento é feito pela tabela da junta de cada tradutor público. Então, eles conseguem gerenciar, se a Marisol é de Minas, eu vou pagar, acabei até de receber uma outra, isso aqui é um outro convite aqui dessa semana, para fazer uma tradução para o STJ, que me dá muito orgulho, porque isso aqui foi fruto de um trabalho de conversação muito grande, e eles entenderam perfeitamente como funciona o nosso ofício, né? Então, eles colocam a gente numa fila de espera, houve um credenciamento para ver quais tradutores públicos estavam dispostos a trabalhar e a responder rapidamente, e todo mundo responde rapidamente, o trabalho é orçado, enviado, eles aprovam o orçamento, nós mandamos o trabalho e o pagamento é feito em 15 dias, o que me parece super razoável, muito bom. Tá? Isso é uma parceria que já tem alguns anos e está acontecendo bem. Aqui um exemplo de convocação. E o concurso público, gente, essa foi uma faixa que eu ajudei a segurar deste ladinho esquerdo aqui, em Brasília, no mês de abril de 2016. Então, essa é uma prova cabal de que tradutor público exige, defende o concurso dos outros, da nova geração. A gente acredita que só com concurso público a coisa vai ter o mínimo de segurança jurídica. Então, deixo aqui esse exemplo da faixa. Mas pergunta de 1 milhão, vai acontecer o concurso público? Eu não sei, tá? Mas ele costumava ser raríssimo, 22 anos eu esperei pelo meu, ele era promovido pela Junta Comercial do Estado, mas agora está na lei nova 14.195, que será nacional. Ele costumava ter número de vagas específico, eu tinha 27 vagas de espanhol no meu edital e 45 de inglês, tá? E aí passei nos 2, eu fui a única aprovada em 2 idiomas no estado, e em outros não tem. Então, um tem número de vagas específico e o outro não tinha. Então, não sei como é que vai ser nos novos editais. Em São Paulo, por exemplo, passou todo mundo que tinha mais de nota 7, tinha nota superior a 7. É uma prova de tradução e versão, uma de tradução e outra de versão, né? Interpretação, na realidade aqui tem o texto comum e tem o texto comum de tradução e o texto jurídico de tradução. O texto de versão também tem 2 vertentes. Agora já estou confundindo. Não, aqui são 2 textos de tradução e 2 textos de versão. Eu acho que eu fiz a prova de inglês em 2 horas, então eram 2 textos, certo? E depois eu fiz a prova de espanhol mais 2 horas, tá? Então aqui é um de tradução e um de versão, me corrigindo aqui. A prova essa aqui é eliminatória. Quem passar, vem para a interpretação, tipo 1, 2, 3 meses depois, e aí conta com recurso de 5 dias. Super transparente, a exposição aqui, a apresentação do concurso em Minas Gerais, o pessoal aqui estava de parabéns mesmo, porque eu vi até a minha prova corrigida na tela durante 5 dias. Eu vi onde rabiscaram, onde me penalizaram com menos meio ponto. A cada erro era meio ponto que você perdia, tá? E com menos de 7 pontos, você está desclassificado. Sem acesso a dicionários, 1 hora para traduzir e 1 hora para verter, né? A caligrafia tinha que ser impecável, porque podia ser eliminado por conta de caligrafia ruim. Os candidatos agora precisam ter diploma universitário, no meu concurso não precisava, mas era tão difícil fazer a tradução em 1 hora sem nenhum recurso, que praticamente só passava quem tinha muitos anos de experiência, né? Nota mínima 7 e a cada erro descontado meio ponto. Apenas 5% foram aprovados e exigiam residência no estado do concurso. Como será agora, eu não sei. Eu vou deixar aqui umas dicas, né? Eu coloquei aqui o Cometa Halley, porque realmente você esperar por um concurso 22 anos e não saber se vai ter
outro concurso durante a sua vida, ao longo da sua vida, eu falei, ou eu passo nesse ou nunca mais. Então, coloquei a figurinha do cometa Halley, que foi isso que me surgiu na cabeça na hora. Espera que eu voltei aqui, eu fui admitir a pessoa e eu cliquei na tela. Então, do edital até o dia da prova foram 3 meses de preparação, parei de trabalhar, fiquei por conta do maridão 3 meses, decidi me aplicar nos estudos de inglês e de espanhol. É claro, eu já tinha uma prática diária de 22 anos como tradutora, nunca me dediquei a outra atividade, faço isso de 8 da manhã até meia-noite. Então, com breves pausas, obviamente, que ninguém é robô, mas é nesse tempo, eu não trabalho só no horário comercial, então é uma prática intensa de muitos anos. Identifiquei meus pontos fracos para a prova escrita e me centrei neles, né? Tanto em inglês, quanto em português, quanto em espanhol. Contratei algumas horas de treinamento com 2 tradutores nativos de inglês e espanhol, uns me atenderam até Skype, 11 horas da noite. Treinei caligrafia, fazendo teste de tradução, fiz jogos de memória para pegar o vocabulário que ainda não tinha entrado, mesmo treinando tanto, e fui aprovado na primeira fase, treinei para a segunda. E deixo aqui mostrar o introito, o encerramento de uma tradução, aqui uma tradução assinada com certificação digital, aqui eu acho que é o que ele não pode fazer, né? A juramentação de tradução feitas por terceiros, a lista de documentos que costumamos traduzir, depois deixo para a leitura de vocês, aqui o CNT-PIC, e queria deixar aqui, por último, a educação continuada. Não temos uma educação continuada obrigatória, mas é comum ver tradutores públicos cursando direito, muitos são professores universitários, outros fazem pós-graduação de tradução e interpretação, outros fazem esses cursos específicos, e aqui os cursos rápidos da Universo Traduções também muita gente vem fazer, porque são específicos para tradutores públicos, então eu resumiria que a educação continuada acaba sendo imposta pela própria realidade do ofício. É muita responsabilidade civil, criminal, traduzir e interpretar com fé pública. Deixo aqui os contatos na última página, e aqui quem quiser pode baixar o PPT, bit.ly /sol 06 abril 2022, tá? Bom, gente, bom dia aí a todos de novo. Na sequência dessa fala da Marisol, a gente vai ter o privilégio aqui de ouvir o Rodrigo, meu colega de fórum, lá em Guarulhos. Ele vai falar conosco sobre a relação das varas federais com os intérpretes forenses. O nosso palestrante Rodrigo Alves de Almeida, ele é servidor da Justiça Federal, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, é técnico judiciário concursado da Justiça Federal desde 2014, atualmente lotado na primeira vara federal de Guarulhos, onde exerce a função de supervisor dos feitos no setor criminal, onde lida principalmente com os processos com réus presos. Ele tem uma vasta experiência nas audiências, nessa relação com os intérpretes, com os réus estrangeiros, com os juízes, com a Polícia Federal, com toda essa equipe que gira em torno das audiências com não falantes de português no cenário da Justiça Federal de Guarulhos, que lida essencialmente com estrangeiros. Não temos lá muitos não falantes de português com línguas indígenas, nem de Libras, mas o Rodrigo vai poder compartilhar a experiência dele conosco, não só explicando como funciona a parte burocrática, digamos assim, da atuação do intérprete forense, mas certamente trazendo muito da experiência dele aqui, de questões práticas. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por aceitar gentilmente esse nosso convite. A palavra é sua. Bem-vindo. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Bom dia novamente. Primeiro, gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, me sinto honrado por poder contribuir com o curso, espero que seja bastante produtivo. Bom, eu inicio dizendo o que todos já sabem, né, que o trabalho do intérprete forense é fundamental para a prestação jurisdicional adequada, né? Especificamente no caso das audiências criminais, que nós temos muito aqui em Guarulhos, o trabalho do intérprete permite, a um só tempo, que o acusado compreenda todo o contexto da audiência, tudo que está acontecendo, e prestigiando, por isso, aqueles princípios que vocês vêm ouvindo falar, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
E também permite a regular produção de provas, né? O intérprete permite que sejam traduzidos os depoimentos das testemunhas, eventualmente estrangeiras, ou o depoimento de uma testemunha brasileira para um réu não falante de português, e, notadamente, que a gente tem mais frequentemente, a tradução, a interpretação das informações dadas pelo réu no interrogatório, né? Bom, a Justiça Federal aqui em Guarulhos é uma subseção com intensa demanda por intérpretes dos mais variados idiomas. Aqui, isso principalmente em razão da prática de delitos aí pelos estrangeiros que vêm de todo lugar do mundo e passam aqui pelo aeroporto internacional do município. E para atuar nas audiências judiciais, os intérpretes precisam estar previamente cadastrados e ter o seu cadastro validado no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita, que é conhecido como AJG, que são as iniciais de Assistência Judiciária Gratuita, é assim que a gente chama esse sistema com o qual a gente trabalha bastante e acredito que todos vão passar a mexer também. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque acho que fica mais fácil visualizar algumas informações sobre o AJG. Eu gostaria de mostrar para todos o portal do AJG, pelo menos essas primeiras telas, né? O AJG ele é um sistema nacional, ele não é vinculado exclusivamente ao TRF3, ele foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal, que atua junto ao STJ, né, em Brasília, e ele é usado também para cadastro e atuação de outros profissionais. Então, nós temos lá intérpretes, tradutores, mas temos também peritos das mais variadas áreas, temos também advogados voluntários, advogados ad hoc, advogados dativos, curadores, enfim, uma série de profissionais que atuam auxiliando a justiça, né, sendo nomeados pelos juízos para desempenhar o trabalho. E esse acesso, ele se dá via internet, via navegador de internet, digitando esse endereço que eu coloquei aqui, que é o ajg.cjf.jus.br. Os senhores já encontram essa tela, que é de ingresso ao portal. O acesso se dá mediante CPF e senha. Como os senhores ainda não têm cadastro, imagino que ainda não tenham, basta clicar no ícone cadastrar novo usuário e então vai vir uma tela em que os senhores vão ler o termo de compromisso, né, em que vão ser apresentadas as vedações, né, as situações em que não é possível trabalhar por algum vínculo de parentesco com o servidor ou com o magistrado, aquelas obrigações a que os senhores vão aderir, e em seguida basta preencher os dados e especialmente colocar os dados pessoais de contato, porque é através deles que a gente vai procurá-los quando houver necessidade de fazer uma audiência, os dados profissionais, e aí há também um campo para preenchimento de um mini currículo, apresentação profissional, e os dados bancários para fins de crédito dos pagamentos dos honorários, né? Vai ser necessário também fazer o upload dos documentos de identidade, eventuais diplomas, certificados, e, por fim, aderir ao termo de compromisso e assinar eletronicamente as declarações que o sistema apresenta para fins tributários e previdenciários. Então, uma vez finalizado esse cadastro, é necessário contatar também uma unidade da Justiça Federal, como a primeira vara de Guarulhos, onde eu trabalho, mas também qualquer outra vara pode fazê-lo. Porque o AJG ele trabalha com essa sistemática de cadastro e validação. Os senhores vão ver que isso funciona tanto para usuários externos, como os senhores, como para nós que trabalhamos internamente com ele. Ele apresenta uma relação dos profissionais para a gente que vai lidar internamente com o sistema, então nós conseguimos filtrar profissionais, intérpretes, tradutores, conseguimos colocar as línguas que a gente precisa, conseguimos selecionar, né, os idiomas, as línguas, conseguimos selecionar também a cidade de atuação, e assim a gente consegue encontrar profissionais do Brasil todo. No período pré-pandemia, as audiências eram presenciais, então a gente se restringia aos profissionais que atuavam no município de Guarulhos por residirem em Guarulhos ou, né, nos municípios vizinhos, mas com a realização das audiências por videoconferência, e há uma tendência de que a participação dos intérpretes continue sendo por videoconferência se for necessário, então nós conseguimos ter um leque muito mais amplo de profissionais.
Então, nós utilizamos esse sistema também para, uma vez escolhido o profissional, fazer a solicitação de pagamento de honorários, enfim, toda a sequência de atos relacionados aos intérpretes se dá nesse sistema. E, uma vez chamados para a audiência, o magistrado vai, após a prestação dos serviços, arbitrar o valor dos honorários. Como é que funciona? Nós temos uma resolução, que é a Resolução 305 de 2014 do CJF, que disciplina a atuação de profissionais cadastrados no sistema e estabelece também os honorários para os tradutores e os intérpretes, que precisam ser observados pelos magistrados. Então, o juiz ele vai observar esses valores, que eu trouxe aqui para vocês na tabela 3, que é um anexo da resolução, e como vocês podem ver, ele trabalha da seguinte forma: na tradução, existe um valor fixo para as 3 primeiras laudas, que é de R$40, e nas páginas seguintes, nas laudas seguintes, R$10,67 por lauda. Com relação às audiências, há um valor de R$ 66,67 para as primeiras 3 horas de audiência e R$ 26,67 para as horas seguintes. Acontece que, de acordo com o artigo 28 dessa resolução, em situações excepcionais, o juiz, de maneira justificada, pode arbitrar os honorários no triplo do valor estabelecido na resolução. Então, esses valores que a gente tem na tabela 3 acabam sendo valores mínimos, e o valor máximo pode ser até o triplo do que a gente encontra aí na tabela. Então, é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, porque os intérpretes costumam desempenhar um trabalho excepcional mesmo nas audiências, os magistrados justificam, fundamentam as decisões para que os honorários sejam arbitrados nesse triplo. Então, a gente tem, na prática, quando se trata de uma audiência, um valor médio de R$ 200,01 para as 3 primeiras horas e R$ 80,01 para a hora excedente. E, tratando-se de tradução de documentos, a gente tem o valor de R$ 120 para as 3 primeiras laudas e R$ 32,01 para a lauda excedente. Depois da audiência, então, uma vez que o juiz finaliza a audiência e arbitra os honorários, o processo vem, né, os autos vêm para os servidores e nós temos, então, que cumprir as determinações do juiz. Após esse arbitramento, então, nós vamos lançar os dados da nomeação no AJG. Então, nós vamos preencher lá o número do processo, a data da audiência, a data da prestação dos serviços, né, colocar o nome do juiz, e em seguida colocamos os dados do intérprete. Então, a gente coloca o idioma, enfim, todos os dados do intérprete, puxamos o nome dele, e o sistema trabalha com o CPF. Então, a gente puxa um cadastro que é vinculado ao CPF, e em seguida a gente coloca o valor dos honorários estabelecido pelo juiz. Procedemos, então, a uma minuta de um ofício requisitório, então, do pagamento dos honorários, e é esse ofício que vai ser submetido ao nosso superior hierárquico na secretaria, que é o diretor. Ele vai, então, validar esse ofício. Somente após essa validação no sistema que o ofício pode produzir efeitos. Então, da mesma forma que o cadastro dos senhores precisa ser validado para que a gente consiga fazer uma nomeação, o ofício de solicitação de pagamento também precisa ser validado, isso sempre pelo diretor ou diretora de secretaria. Então, uma vez validado o ofício, a gente vai poder viabilizar o pagamento, que ocorre geralmente 30 dias após a validação. Por que eu digo geralmente? Porque, na verdade, existe uma variação de acordo com a data em que a gente faz essa validação. Então, eu trouxe aqui essa explicação. Se a validação ocorre entre o dia 1º e o dia 20 do mês, então o pagamento é previsto para acontecer no final do mês seguinte, entre os dias 25 e 30, são os dias em que o tribunal libera o pagamento. Mas se, por alguma razão, a audiência acontece no dia 21, ou a validação do ofício ocorre do dia 21, entre o dia 21 e o dia 30, aí a previsão de pagamento é para o mês, para o outro mês, né, no caso. Então, exemplificando, uma audiência realizada em 15 de abril, se porventura a validação
do ofício ocorrer no dia 25 de abril, então, nesse caso, os honorários serão pagos somente no mês de junho e não maio. Mas a gente costuma dizer, então, que a gente tem um prazo máximo de 60 dias para que os pagamentos ocorram. Geralmente, a gente tem 20 dias, um período maior do mês para que as audiências ocorram, as validações sejam feitas. Então, na maioria dos casos, os pagamentos ocorrem em até 30 dias. Bom, dito isso, em relação ao cadastro e à forma de pagamento dos honorários, eu acho importante dizer que aqui, especificamente na primeira vara de Guarulhos, a unidade tem competência mista. A gente processa feitos de natureza civil, criminal e também de execução penal. E nesse sentido, a gente então tem, falando agora especificamente de processos criminais, a gente tem os processos de conhecimento e os processos de execução. Nos processos de conhecimento, a gente tem aqueles casos em que os juízes vão analisar se o réu cometeu ou não o crime imputado na denúncia e se ele deve, ao final, ser ou não condenado. Enquanto no processo de execução, nós já temos uma condenação definitiva, isso não vai ser mais objeto de discussão e vai ser fiscalizado o cumprimento da pena, que não vai mudar. Então, no processo de conhecimento, a gente tem como regra o início por meio de uma prisão em flagrante, como que costuma acontecer nos casos de tráfico internacional de drogas, que são os que a gente vê mais frequentemente aqui. A Polícia Federal realiza uma prisão em flagrante, e então nós dispomos daquele prazo de 24 horas para promover a audiência de custódia. Nessa audiência, o magistrado, como os senhores já ouviram falar, ele vai somente verificar a regularidade da prisão e o tratamento dispensado pela polícia ao preso. Não se vai discutir os motivos que ensejaram a prisão, mas somente essa questão da legalidade da prisão. E, em seguida, o magistrado decide se vai manter ou não a pessoa presa. Ele vai, eventualmente, relaxar uma prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou ainda conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, nesse cenário de audiência de custódia, a gente dispõe de um prazo exíguo para providenciar a intimação das partes, solicitar a apresentação do preso e providenciar um intérprete, quando se trata de um preso não falante de português. Então, muitas vezes, a gente não tem muito tempo para selecionar os intérpretes, ou os intérpretes não têm disponibilidade imediata, então a gente tem que entrar em contato o mais rápido possível com os profissionais já habilitados, geralmente que a gente já tem conhecimento do trabalho, mas eventualmente, principalmente quando se trata de um idioma não tão comum, com profissionais que a gente ainda não conhece, que vão atuar pela primeira vez. Nas audiências de custódia, então, a gente tem o seguinte, especificamente na realidade de Guarulhos, até num projeto capitaneado pelo Dr. Paulo, nós temos um projeto piloto de atendimento por uma equipe psicossocial. Então, nós chamamos o intérprete para participar desde o início dessa entrevista preliminar, em que o preso passa com um profissional da área de psicologia, ele verifica o estado emocional geral do preso. Em seguida, nós passamos por uma entrevista reservada, e essa vai ser sempre uma regra, se tratando de audiências criminais. O preso ou o acusado, ainda que em liberdade, sempre tem a oportunidade de conversar reservadamente com o defensor antes do início dos trabalhos, e sendo preso ou acusado não falante de português, o intérprete também vai participar desse ato. E somente então, terminada essa entrevista reservada, que tem sigilo até mesmo para nós, servidores, não acompanhamos, é que nós iniciamos a audiência propriamente dita com o magistrado, membro do Ministério Público e o defensor. Eu trouxe aqui também uma menção às audiências de transação penal, proposta de acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo, porque são audiências que a gente vê também com certa frequência na realidade aqui da Justiça Federal de Guarulhos. Não quis esgotar aqui todos os tipos de audiência nesse slide, mas somente trazer as audiências que a gente vê com mais frequência. Nessas audiências, a gente tem situações em que o crime praticado
é de menor gravidade, né? A gente tem crimes de menor potencial ofensivo ou médio potencial ofensivo, ou crimes com uma pena mínima até 4 anos, e observados os requisitos legais pertinentes, a gente vai ter que o Ministério Público não vai ser obrigado a prosseguir com o processo até que haja uma final sentença de condenação ou absolvição ou outro desfecho, mas em que se permite que as partes cheguem a um acordo, né, o caso da transação penal do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do processo. Então, nessas situações, o Ministério Público propõe determinadas condições que, se aceitas pelo acusado e cumpridas num período de prova, a gente vai ter um resultado final de extinção de punibilidade. Então, nessas audiências também, a gente sempre dá a oportunidade de entrevista reservada, e aí é sempre importante, necessária a participação do intérprete quando se trata de um réu não falante de português, e em seguida é muito importante que o acusado compreenda o que está acontecendo, né? Principalmente porque ele vai precisar aceitar e depois bem cumprir as condições que foram estabelecidas. E se tratando do acordo de não persecução penal, é um caso específico em que a legislação, inclusive, exige que o investigado confesse os fatos. Então, ele precisa entender muito bem quais são as consequências disso e depois confessar expressamente se praticou a infração e as circunstâncias em que isso se deu. Bom, se não for o caso, se não for cabível nenhum desses institutos, ou se cabível o acusado, o interessado, não aceitar as condições, então nós prosseguimos para aquele caminho tradicional do processo, em que vai ser oportunizado ao acusado oferecer defesa, e em seguida, em regra, nós temos a designação de uma audiência de instrução, quando vão ser produzidas as provas e eventual julgamento. Então, nós começamos, mais uma vez, eu enfatizo, com a entrevista reservada, em que o defensor vai conversar, em particular, com o réu estrangeiro e o intérprete, que vai viabilizar a comunicação entre eles e definir a estratégia de defesa. E, em seguida, nós começamos a audiência, propriamente dita, com a oitiva das testemunhas, de acusação primeiro, depois de defesa, e, por fim, com o interrogatório. Ao final, se não houver nenhum requerimento relativo à instrução, as partes apresentam alegações finais oralmente em audiência e o magistrado, então, profere a sentença. Essa audiência de instrução, como podem perceber, é a audiência mais complexa que a gente tem, porque conta com a oitiva de diversos participantes da audiência, né? E, nesse caso, o intérprete precisa traduzir tudo o que estiver sendo dito ali. Então, mesmo quando a gente começa com a oitiva das testemunhas, o intérprete se senta ali ao lado do acusado, ou numa audiência por videoconferência, ele vai ouvindo o que está sendo dito, e na audiência presencial, ele pode muitas vezes, a testemunha está dizendo, sussurrando ali para o acusado, e se tratando de uma audiência por videoconferência, ele pode ir anotando ali o depoimento, os principais pontos, para ao final fazer uma tradução resumida daquilo que foi dito, para que o réu possa compreender tudo o que está sendo dito e exercer aquele direito de autodefesa. Ao final, no interrogatório, aí sim a gente faz aquela tradução consecutiva, em que o magistrado vai explicando como vai se dar o interrogatório, quais as consequências de cada ato, e isso vai sendo traduzido para o acusado, e em seguida o acusado fala e o intérprete vai traduzindo, e as partes vão podendo assimilar por partes. Agora, em relação ao processo de execução, enfim, havendo uma condenação, se não houver recurso, e isso também é importante dizer que pode acontecer na audiência de instrução, uma vez proferida a sentença, vai ser necessário também dar ciência ao acusado de eventual condenação e dos termos da sentença, até para que ele possa exercer o direito de recurso, se for o caso, e que ele entenda também o que quer dizer recorrer, né, submeter o caso a uma nova apreciação por outros juízes, no caso, os desembargadores no Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região. Não havendo recurso ou finalizados os recursos possíveis, a decisão, então, transita em julgado, e aí a gente vai passar para o processo de execução. Aqui na Justiça Federal, nós executamos
somente condenações de penas em regime aberto e restritivas de direito, porque os presídios aqui do estado de São Paulo e também das demais regiões, geralmente a gente só tem presídios estaduais, e nesses casos, a execução, né, a fiscalização do cumprimento de uma pena de prisão em regime fechado ou semiaberto fica com a Justiça Estadual. Mas, em se tratando de uma condenação em regime aberto ou de pena restritiva de direito, geralmente a gente tem prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, aí isso fica aqui com a Justiça Federal mesmo. Então, nesses processos de execução em que a gente tem a condenação que não vai mudar, vai ser necessário promover uma audiência admonitória, que é essa que eu trouxe aqui, e, mais uma vez, a gente dá a oportunidade da entrevista reservada, em que o defensor pode conversar sob sigilo com o acusado, no caso, condenado, com o executado, explica o funcionamento da audiência, as condições a que ele será submetido, e, em seguida, o magistrado vai adverti-lo de que deve iniciar o cumprimento da pena e explicar as consequências em caso de descumprimento. Mais uma vez, é muito importante que o acusado, que o condenado, perdão, que o apenado entenda aquilo que está se passando, porque ele precisa depois passar a cumprir fielmente aquilo que foi determinado, sob pena de, eventualmente, ter uma regressão de regime, no caso de aberto para semiaberto, ou de conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, ele poderia, em tese, ser submetido à prisão. A audiência de justificação é aquela que a gente faz quando o apenado descumpre as condições que foram estabelecidas e ele é chamado, então, a se justificar perante o magistrado, que vai decidir após regular manifestação das partes, do Ministério Público e da Defesa. Se houver justificativa plausível, o magistrado, então, mantém a forma de cumprimento da pena ou, eventualmente, faz adaptações, mas se não houver justificativa, ele pode, então, determinar uma eventual conversão em pena privativa de liberdade ou regressão de regime. Eu relacionei essas audiências para que vocês tivessem uma ideia do que a gente vê mais frequentemente na Justiça e também para destacar que a audiência de instrução, que acontece no processo de conhecimento, é a mais complexa, é a que demora mais. Então, até para quando eventualmente forem demandados por mais de uma vara, acontece de, eventualmente, 2 varas realizarem audiências no mesmo dia e precisarem do mesmo intérprete. Então, é importante que se diga que a audiência de instrução costuma tomar mais tempo, então, se forem chamados, nomeados para uma audiência de instrução, é bom saber que ela deve levar ali pelo menos 1h30, é o tempo médio que a gente tem de audiências de instrução em casos de tráfico internacional de drogas, mas é claro que isso pode se estender por mais tempo, a depender do número de testemunhas e número de acusados, e as audiências de custódia, transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo, admonitória e justificação, essas são audiências mais rápidas, até porque contam só com a participação do preso, acusado ou condenado, e são audiências mais simples, em que a gente tende a terminar em, no máximo, 1 hora, geralmente termina antes, mas só para que os senhores tenham uma ideia do tempo. Isso, claro, vai variar conforme cada caso concreto. E, falando dos casos concretos, eu acho que convém aqui citar algumas situações em que a gente já viu algumas dificuldades. Acredito que o Dr. Paulo já tenha mencionado uma experiência que teve com empresas tailandesas. Nós, na primeira vara, tivemos também uma presa tailandesa e, na ocasião, não havia intérprete do idioma falado pela presa. Então, nós esgotamos as pesquisas, no AJG não tinha nenhum profissional disponível, nós tentamos junto ao consulado, junto à junta comercial, para ver se haveria algum intérprete, algum tradutor público, né, na linha do que a Marisol expôs aqui, mas não havia nenhum profissional. Então, o juízo teve de procurar dentro dos presídios, né? A gente teve que expedir ofício para os presídios em que geralmente ficam custodiados os presos estrangeiros, no caso a penitenciária de Itaí e a penitenciária feminina da capital, perguntando se havia algum preso que falava o idioma tailandês e outro idioma, português, se possível,
mas também outros idiomas, porque se fosse o caso, a gente providenciaria a nomeação de outro intérprete. E foi o que aconteceu. Na ocasião, a penitenciária feminina da capital encontrou uma presa que falava tailandês e inglês, e então nós providenciamos um intérprete de inglês também, e no dia da audiência, que foi presencial, foi necessário trazer sob escolta a presa que era acusada e a presa que serviu de intérprete. Tínhamos também um intérprete de inglês que fazia aquela tradução do tailandês do português para o inglês, do inglês para o tailandês e do tailandês para o inglês, do inglês para o português. Então, essa foi uma audiência bem mais complexa. Infelizmente, tudo correu bem. Se eu não me engano, essa intérprete, que era também presa, acabou sendo beneficiada com remissão da pena pelo trabalho desempenhado na audiência. E depois que cumpriu sua pena, ela acabou se cadastrando no AJG e nós, inclusive, chegamos a nomeá-la para outras audiências. Ela acabou aprendendo o português de forma satisfatória e passou a servir como intérprete de tailandês em audiências com a gente. Já tivemos também situações em que a gente não conseguiu providenciar um intérprete que a gente já conhecia, e essa vai um pouco na linha também do que uma colega levantou no discurso anterior, sobre qual critério a gente tem para selecionar os profissionais. Infelizmente, a gente não tem muito como diferenciar um profissional do outro, a gente vai somente pelo que eles autodeclaram, pelos documentos que eles apresentam, e muitas vezes o profissional não tem uma certificação documentada, mas ele já morou num outro país, ele tem uma vivência que permite que ele domine o outro idioma, e então ele vai ser um bom intérprete. Temos também casos em que o intérprete possui certificação, mas eventualmente ainda não está acostumado com o ambiente forense, o ambiente de audiência, alguns termos técnicos que a gente utiliza muito, como denúncia ou no contexto de tráfico de drogas no aeroporto, alguns termos relacionados ao aeroporto, enfim. Já aconteceu de nós, então, nomearmos um intérprete de inglês que, no momento da audiência, não sabia utilizar alguns termos específicos, porque não estava acostumada com aquelas palavras no outro idioma, e então ela teve que se valer ali de mímicas para fazer com que o acusado entendesse, ele acabou não entendendo, e infelizmente a gente teve que interromper a audiência, e por sorte nós tínhamos outros intérpretes no prédio, fazendo outras audiências, e então, terminadas as audiências das outras varas, a gente pôde prosseguir os trabalhos com o intérprete que estava habituado. Então, é importante, por isso, a gente sempre dá como dica para os tradutores, para os intérpretes, se possível, dar uma lida na denúncia antes da audiência, se familiarizar com alguns termos que são utilizados na acusação, porque muito provavelmente eles serão utilizados também pelas testemunhas e pelo réu no interrogatório, e esses ajustes vão certamente viabilizar que a audiência corra bem. Já tivemos também uma situação em que um intérprete era estrangeiro e já vivia no Brasil há muito tempo. Então, nós não tivemos dúvida ao chamá-lo como intérprete de espanhol, no caso, se eu não me engano, ele era chileno, mas no momento da audiência, ele não compreendia muito bem o que era dito em português. Então, o magistrado usava alguns termos específicos, como direito constitucional ao silêncio, e ele não entendia o que isso queria dizer e não conseguia expressar isso para o preso estrangeiro. Então, também foi uma situação em que, por mais que ele dominasse a língua estrangeira, faltava ali o domínio do português, e aí a gente também teve que interromper a audiência, e também, nessa ocasião, também conseguimos trazer um outro intérprete que estava disponível numa outra sala de audiência. Então, a gente tem realmente esses problemas de critério para selecionar um intérprete, a gente se baseia nos mini currículos que eles apresentam, na documentação, certificação de cursos, de idiomas, de, eventualmente, algum exame, aprovação em exames internacionais, certificados internacionais, e, eventualmente, tradutores públicos. Isso tudo vai contribuir para que o magistrado tenha mais segurança na hora de arbitrar os honorários, mas, como eu disse, o AJG não exige esse tipo de documentação, basta que sejam inseridos ali os dados pessoais e profissionais, até para viabilizar que profissionais que têm o domínio da língua, mas não têm como documentar isso, possam prestar os serviços para a justiça e a gente possa chegar à melhor prestação jurisdicional. Enfim, acredito que sejam essas considerações que eu gostaria de trazer.
fico à disposição. Agradeço pelo convite e, se houver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Wagner, bem-vindo conosco aqui. Se você puder abrir seu microfone, já vou te apresentar. Bom, gente, o Wagner está aqui para falar conosco hoje sobre a atuação da Polícia Federal com os estrangeiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Wagner Pereira de Mendonça é agente de Polícia Federal. Ele é formado em administração pela Universidade Santa Úrsula, do Rio de Janeiro, formado também em tecnologia de polímeros pela Faculdade do Minho, PT. É agente de Polícia Federal desde 2006, portanto há 14 anos. Está há 5 anos em atividade no controle de imigração e também há 5 anos na atividade do Canil da Polícia Federal em Guarulhos. Há 4 anos está na atividade de interdição de drogas no núcleo de operações da Polícia Federal em Guarulhos. Eu já tive o privilégio de conduzir audiências, várias audiências em que o Wagner apareceu como testemunha por conta de ter efetuado as prisões, e havia até um folclore em Guarulhos em torno do Wagner, que de vez em quando o número de prisões em flagrante rareavam no aeroporto, né, diminuía um pouco ali do costumeiro na semana, e os colegas costumavam a dizer que o Wagner devia estar de licença, devia estar de férias, porque ele era o grande responsável pelas prisões. Eu já brinquei aqui com o pessoal antes, Wagner, que você é daqueles policiais que as pessoas imaginam ver em filme, né, que você olha a pessoa e com a tua experiência você já imagina se está acontecendo alguma coisa ali, então está todo mundo muito curioso para conhecer agora esse lado da Polícia Federal aí. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui nesse curso de capacitação de intérpretes. Bem-vindo à turma, a palavra é sua. Bem, inicialmente eu quero agradecer ao senhor, doutor, quero agradecer a todos os participantes. Aproveito para estender, né, o meu bom dia a todos e falar que até mesmo com relação a esse folclore, alguns momentos, né, ele chega a ser um pouco de realidade, mas na maioria realmente é muito trabalho anterior que é realizado. Eu vou começar falando das atividades, né, que são pertinentes à Polícia Federal dentro da área do aeroporto. A mais comum em si, né, não propriamente o combate ao narcotráfico, sim a imigração, caracterizada pela permissão, né, de entrada ou não do estrangeiro em território brasileiro, tendo em vista que o visto de entrada para aqueles nacionais cuja o país de origem, né, exige a emissão de visto, eles permitem apenas que o estrangeiro chegue até ao Brasil e seja submetido à análise do agente de Polícia Federal a fim de saber, né, as intenções desse estrangeiro para com o seu ingresso no Brasil, o que ele veio fazer. Usualmente, hoje, os atendentes, né, que trabalham na imigração, em sua maioria, todos falam uma segunda língua, seja ela inglês, espanhol. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver pessoas que falam inglês, outras espanhol. Tinha gente que falava urdu, russo, árabe, chinês. Hoje nós estamos até bem supridos, né, de pessoas que têm pelo menos um segundo idioma que nos permite fazer uma breve entrevista com esses estrangeiros. Essa é uma parte mais tranquila, né, do nosso trabalho aqui. Normalmente, isso não traz nenhuma demanda para a justiça, mas eu já tive até a oportunidade de ver, né, pessoas que foram negadas a sua entrada ao Brasil e, por acreditarem que nós não deveríamos ter negado o seu ingresso, entram com demandas na justiça para que possam, por análise do magistrado, poder ter esse direito de ingresso garantido, e acabam entrando. Essa é uma das atividades, né? A segunda, que realmente demanda um trabalho muito grande na Justiça Federal, realmente é o combate ao narcotráfico, que acaba prendendo, né, pessoas não só de nacionalidade brasileira, mas também de outras nacionalidades. E já nesse trabalho, que pelo menos é uma parte que eu realizo já há alguns anos, o que acontece é que nós estamos trabalhando nas bagagens despachadas, né? Nós não temos contato com o titular daquela bagagem, seja ele nacional ou não, nós não temos contato com essa pessoa, e por submissão dessas bagagens ou ao raio-x ou ao cão, né, que acaba por demonstrar uma possibilidade
de existir droga naquela bagagem, nós temos que fazer o confrontamento do titular dela, sendo ele estrangeiro, com a bagagem, e, na presença dele, verificar se aquela bagagem tem ou não algum indício de materialidade de ilícito, né? No caso, droga. Já nesse momento, nós fazemos uso dos funcionários da companhia aérea, em sua maioria, eles falam uma segunda língua, que é o que nos permite conversar com esse estrangeiro, indagando com qual objetivo ele chegou ao Brasil, o que ele veio fazer, em razão daquilo que ele declara que ele veio fazer, como se fosse turismo, né? O que ele veio conhecer, o que ele acabou por conhecer, né? Nesse período que ele permaneceu aqui como turista, se aquela bagagem pertence a ele, se não pertence a ele, se ele sabe o conteúdo da bagagem, né? E informamos a ele se ele nos autoriza a abrir a bagagem. Sempre, pelo menos na minha oportunidade, ele sempre é autorizado. Então, já nesse primeiro contato, nós precisamos de alguém que nos sirva de intérprete, a fim que nós possamos estabelecer, né, um contato com essa pessoa, para que ela nos dê uma explicação dos objetivos da vinda dela ao Brasil, o que ela veio fazer, se aquela bagagem que ela traz consigo, ela realmente pertence a ele ou foi entregue a ela por uma terceira pessoa, e se ela tem o conhecimento do conteúdo da bagagem. Já nisso, a gente precisa, pelo menos, de alguém que nos sirva de intérprete, né? E, em sua maioria, as pessoas que nós abordamos, que nós não abordamos um voo inteiro, abordamos menos de 3%, né, das pessoas do voo, em sua maioria, sempre alguém é preso, infelizmente, né? Dessa prisão que acarreta que nós conduzimos este passageiro até a delegacia, juntamente, né, com a materialidade, né, a possível materialidade, seja ela estando dentro de uma mala, seja ela presa ao corpo. Existem hoje várias modalidades, né, da pessoa tentar sair do Brasil levando droga, e essa pessoa é apresentada à autoridade de plantão, o delegado de plantão. O delegado ouve a nossa história brevemente e determina ao perito que, em função daquilo que se apresente, seja numa mala, seja no corpo, ele faça a extração desse material e submeta esse material ao exame preliminar de constatação, que é pegar uma porção daquele material, seja ele em pó, seja ele líquido, a um produto que é o tiocianato de cobalto, que, misturado, né, a essa materialidade, a esse pó, a esse líquido, caso ele seja cocaína, ele vai azular. Existe um outro reagente que, caso seja maconha, ele vai ficar vermelho. E se seja, por exemplo, metanfetamina, ele vai ficar negro, né? Existem várias coisas que as pessoas hoje tentam levar do Brasil para fora ou trazer de fora para o Brasil. E constatado, né, que aquele material é um ilícito, é droga, nesse momento também nós precisamos já de um intérprete, a fim que o intérprete informe o que está acontecendo, informe que aquela pessoa que está fazendo aquela coleta daquele material estranho na bagagem dele ou naquilo que estava por sobre o corpo dele é um perito, que aquele exame que o perito está realizando, se vier a indicar uma cor, que é um exame de coloração, se vier a determinar chegar a uma determinada cor, qual é a origem daquele material, né? Seja ele cocaína, seja ele maconha ou seja ele metanfetamina. Então, já nesse momento também nós precisamos do intérprete para isso, e caso verdadeiramente, né, aquela materialidade se constate ser droga, se constate ser um ilícito, precisamos novamente do intérprete para informar isso e explicar ao preso, já nesse momento que ele já passa de passageiro a preso, de conduzido a preso, os seus direitos, né? Que é o direito a contato com a sua família ou qualquer outra pessoa que assim ele deseje, para informar da sua condição de preso, informar que ele não irá sofrer qualquer tipo de injúria, né? Por estar preso, né? Nem injúria física ou psicológica, informar que ele tem direito à defesa, se ele tiver um advogado particular, ele poderá contatar esse advogado. Caso ele não tenha um advogado particular, será indicado a ele um defensor público, a fim que esse defensor público possa defendê-lo.
junto ao processo que vai correr na Justiça Federal, que ele tem direito a manter-se em silêncio, né, sem que isso possa prejudicar qualquer procedimento posterior àquele da prisão que está sendo realizado na delegacia. Tem direito a saber o porquê que está sendo preso, né, e o agente que o está prendendo. Já nesses momentos, nós precisamos de uma pessoa que nos sirva de intérprete, que hoje ou é um funcionário da companhia aérea ou é mesmo um funcionário que trabalha na imigração. Depois desse procedimento, né, que eu normalmente participo, ele tem uma entrevista com o delegado de plantão, novamente nos servimos de um intérprete. Posterior a isso, existem documentos, né, que são emitidos e deverão ser assinados. Esse intérprete que participa da prisão, ele faz a tradução desse documento para o estrangeiro, a fim que ele possa ter conhecimento daquilo que ele vai assinar, e ainda assim, se ele não quiser assinar, ele também é informado da não exigibilidade dessa assinatura. Ele assina se assim achar que deve. A partir daí, são os procedimentos de polícia judiciária, que é a informação da prisão para o Ministério Público, para a Defensoria e para a magistratura, né, para a Justiça Federal e também para a unidade de representação diplomática da nacionalidade daquele estrangeiro, para que possam ser tomadas as providências. E aí entramos naquela situação, né, que no dia seguinte esse preso é apresentado hoje por videoconferência para a audiência de custódia, já daí tem a necessidade de um intérprete judiciário que vai fazer esse procedimento junto à audiência de custódia e aos outros procedimentos do processo dele na Justiça Federal.